uma parte, assim, já vamos passando os informes, enquanto o pessoal termina de chegar aqui na Assembleia. O primeiro informe, gente, é em relação a uma situação bastante desagradável, né, que aconteceu com uma APM nossa, acho que, se não me engano, da BH Oeste, que ela foi desacatada, né, fazendo o serviço dela. Então, é só manifestar a nossa solidariedade, né, como núcleo, como sindicato, em relação ao que aconteceu com ela. Ela já está sendo orientada até mesmo pela Procuradoria do IBGE, né, a tomar as medidas, né, até judiciais. Então, fizeram uma ocorrência, encaminharam a ocorrência para a Polícia Federal, e a gente lamentar, né, esse tipo de ocorrido aí com um funcionário nosso, beleza? Posteriormente, como núcleo, né, provavelmente a gente ainda não foi empossado, mas com certeza a gente vai aproveitar essa experiência, né, para criar certos fluxos, né, de como agir, certos protocolos, no caso dos nossos colegas que estão aí em campo, né, se esse tipo de situação ocorrer, como proceder, que eu acho que vai facilitar bastante, e a gente tem de sempre repudiar essas ações que ocorrem aí contra nossos colegas que estão em serviço. Beleza? Pessoal, o informe, talvez agora o informe a respeito do estatuto, o núcleo Minas, né, ele já se posicionou a favor contra, né, pela rejeição dessa alteração proposta pela atual direção do IBGE. Outros núcleos também, a maior parte dos núcleos também estão com o mesmo posicionamento de rejeitar essa proposta de alteração estatutária. Para quem não acompanhou, né, os principais riscos que a gente tem com essa alteração, eu recomendo que assista a gravação da Assembleia anterior, que a gente fala um pouquinho, né, sobre cada uma desses riscos, e o sindicato, a Executiva Nacional, ela também ela gravou uma live, ela fez uma live na mesma quarta-feira, no mesmo dia da Assembleia, e ela traz, né, um colega nosso do Ceará, que é especialista no assunto, e ele disserta de forma bastante clara também sobre os riscos que essa alteração proposta pela atual direção do IBGE, ela traz a autonomia técnica do Instituto, os riscos em relação à autonomia gerencial das superintendências. Então, fica a dica aí para quem não tiver por dentro, né, desse assunto de alteração estatutária, que assistam tanto a nossa Assembleia quanto essa live que foi gravada, né, está inclusive no site do ACBGE. Então, eu recomendo, porque é um momento assim que é bastante complicado, né, para a gente. E é uma alteração que vai afetar todos nós, seja trabalhador temporário, contratado, efetivo, que chegou agora, que já está há um bom tempo na casa, aposentados também. Isso é algo que vai afetar todos nós. Então, primeiro, trazer essa recomendação, né? Em segundo, trazer uns outros acaminhamentos, né? Que ocorreu da semana que a gente teve a Assembleia para cá. Uma parte considerável dos núcleos, como eu falei, se manifestaram pela rejeição dessa proposta de estatuto de alteração estatutária, né, por conta dos riscos que ela representa, e a Executiva Nacional, ela já agendou, com o Ministério do Planejamento e com o MGI, né, eu sempre esqueço o que significa a sigla do MGI, mas com a equipe da ministra Esther, do MGI, com a equipe da ministra Tebet, lá do Ministério do Planejamento, uma reunião, né, para tratar exatamente dos riscos que essa alteração estatutária elas representam para a autonomia técnica do Instituto como um todo. Então, se eles conseguirem, né, agendar essa reunião, eles vão expor todos os vícios, né, que essa proposta de alteração ela traz, vão expor também a forma como o processo está sendo conduzido, sendo que fora que elaborou essa alteração,
que ela não seguiu os fluxos e os trâmites corretos dentro da própria casa, né, que a gente tem uma gerência responsável por esse tipo de, de, de reestruturação, e ela não foi sequer consultada. Então, eles vão esclarecer e tentar barrar em instâncias superiores, né, essa alteração. Adicionalmente, o pessoal do Núcleo Chile, eles já se organizaram num ato contra essa alteração estatutária. Então, eu aproveitar até por uma sugestão do nosso colega Elvésio, que está aqui, ele sugeriu a gente fazer um ato também contra, né, a forma com isso está sendo conduzido, a forma com que essa proposta veio, né, que a gente sempre pensa uma proposta, ela visa melhorar, modernizar o Instituto mesmo, corrigir, né, alguns dispositivos, e essa minuta ela veio justamente no caminho contrário. É uma alteração que vai muito mais que lastreada no passado, que ela perde, né, ela diminui a autonomia técnica do IBGE, então ela vai no caminho contrário ao tipo de alteração que a gente gostaria. Então, esse ato vai ser importante para a gente fazer número, para a gente fazer presença, para a gente mostrar que o conjunto de servidores daqui de Minas Gerais rejeita essa proposta também, e a gente está pensando em organizar esse ato na próxima quarta-feira, às 11 horas, na escadaria da superintendência. Então, eu peço para os colegas que são aposentados aqui para entrar em contato com todos os outros colegas aposentados, né, para pedir, né, a participação deles, que é importante a gente fazer números, sim, para poder divulgar, para poder tirar foto, divulgar, gravar vídeo, divulgar imagem, para a gente mostrar que o conjunto de servidores aqui de Minas Gerais, eles são contra tanto a proposta como a forma que está sendo conduzida essa proposta. A superintendente lá, ela inclusive já está ciente que a gente vai fazer esse ato, então eu acho importante. E quarta-feira é um dia que a maioria dos colegas trabalham de forma presencial, então é importante a gente aproveitar esse dia, né, para juntar o maior número de pessoas possível. E Elvésio, Fatinha, todos os colegas nossos aqui que estão acompanhando, que são aposentados, a gente pede, né, para conscientizar os demais colegas, que às vezes aposenta, fala, não, mas isso não vai me afetar, mas afeta não só o órgão, né, a imagem do órgão, que todo mundo tem muito carinho, né, tem muito orgulho de falar que trabalhou no IBGE, que ainda é servidor do IBGE, por mais que esteja aposentado. Então, qualquer coisa que fere a autonomia técnica do órgão é algo assim que vai ferir indiretamente o servidor também. E tem sempre aquele problema, não, diretamente não me afeta, mas se o órgão perde a autonomia técnica, passa a ser gerenciado por pessoas de fora, porque na alteração estatutária ela está prevendo, abre essa possibilidade, né, para que pessoas de fora entrem no órgão nos cargos de gestão, acaba que os servidores, né, vão sendo escanteados até chegar a um ponto que não vai ter mais técnico no IBGE, não vai ter um cargo de técnico, e todo mundo que está aposentado, a maior parte, né, vai perder o lastro para a paridade. Então, pode ser danoso também. E a gente não pode deixar de pensar, né, eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque vai ter uma reunião da direção nacional que vai abordar especificamente a reforma administrativa, mas a gente não pode também deixar de associar essa proposta, a entrada, né, dessa proposta meio que bastante alinhada com a reforma administrativa também, então vindo as duas juntas, uma na esfera nacional, né, na esfera externa, e outra aqui dentro da nossa casa. Então, eu acho que a gente tem de ficar bastante atento e fazer número nesse ato, fazer número mesmo. A própria superintendência, ela também já se manifestou contrária, né, a essa alteração do estatuto. Eles estão para finalizar um texto, e aí alguns dos colegas, o Rafael, eu mesmo, né, passando o posicionamento do núcleo,
mas a gente, a gente indicou que o núcleo, o sindicato aqui de Minas também, ele rejeita a proposta. Outros colegas deram opiniões também. Então, a superintendência ela também entende que da forma que está sendo conduzida está equivocada, tem que abortar o processo, e se for fazer uma alteração estatutária, ela tem que começar seguindo todos os trâmites, envolvendo as áreas responsáveis, pegando todos os feedbacks da, 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 das áreas técnicas. Então, uma consulta, um prazo maior, né, de consulta aos servidores. Então, então nesse ponto, felizmente, né, tanto a superintendência quanto o nosso núcleo, ele está alinhado, eles estão alinhados, né, na rejeição dessa proposta. Outras superintendências, a gente acaba ficando sabendo, né, por exemplo, a da Bahia também, ela não está de acordo, né, com essa proposta de alteração estatutária. O próprio núcleo, as próprias diretorias, né, o corpo técnico, né, das diretorias lá da Chile Horto. Então, a gente está vendo, eu não fiquei sabendo ainda se teve alguma superintendência que se manifestou favorável a essa alteração. Até onde eu sei, quase que unanimidade que os superintendentes eles tendem, né, a rejeitar essa proposta da forma como ela foi construída. E, do outro lado, a gente tem também o nosso sindicato nacional, ele buscando contato com os ministérios, com as instâncias que estão acima do IBGE, né? No caso, a gente é vinculado ao Ministério do Planejamento, mas também estamos associados nessa questão de gestão com o MGI. Então, eles estão buscando contactar esses órgãos para tentar frear também por outro lado, porque como a proposta está viciada, eles vão até aproveitar e falar, ó, está viciada nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e vão alertar, né, para todos os riscos que essas propostas envolvem. O prazo que o prazo inicial, né, dessa discussão de alteração, ele terminaria na semana que vem. E a direção ela já recebeu esses informativos de que ela tem recebido, né, esses informes de que os núcleos, o sindicato ele está rejeitando a proposta, que as superintendências elas estão rejeitando também. Então a gente vai fazer esse ato, porque esse ato é importante para a gente fazer número e que esse número chegue, né, também à diretoria do IBGE, para ficar bem claro que Minas, como uma superintendência, é uma das mais importantes, né, tem essa rejeição com essa proposta, e e nós vamos nós vamos ver, né, como que a direção vai reagir, e se ela continuar com esse processo, apesar da rejeição dos funcionários e tudo, aí, gente, eu já até antecipo, né, a gente vai alinhar com os outros núcleos, com a executiva, sobre até a possibilidade, né, de uma ação da gente escalar, né, de uma ação assim mais intensa, como uma paralisação, algo do tipo. Mas por hora a gente vai fazer esse ato e vamos mandar e vamos reforçar, né, porque o recado já foi mandado, a gente vai reforçar esse posicionamento. Beleza? Sobre o estatuto do IBGE, gente, algum comentário, alguma dúvida que ficou? Não, Gabriel, acho que é isso mesmo, e todo mundo já está mais ou menos inteirado sobre isso, e na DN a gente vai discutir também, né, sobre essa questão, então é importante. Eu posso já colocar algum mais informe aí, Gabriel? Você quer terminar? Claro, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Nossa, só para não cortar sua linha de raciocínio. Mas é o Não, seguinte, tranquilo. dentro disso, tá tranquilo, dentro dessa questão toda, né, já estamos mais ou menos posicionados, mais ou menos não, já estamos posicionados sobre a questão do estatuto, e eu queria colocar também, pessoal, mais questões de informe também, que a nova executiva do qual eu, a Fatinha e a Valquíria fazemos parte, a posse vai ser agora, vai ser
no dia 21. Não é, Fatinha? 21 ou 22? Acho que é 21. E nesse dia a gente está pensando, a executiva está pensando em fazer no dia 21 um grande ato lá no Rio de Janeiro, na sede. Então, isso é um informe que eu queria passar também, porque a ideia é de levar pessoas dos núcleos, né, para poder participar. Ainda vamos ver como é que vai ficar tudo isso, porque na DN a gente vai discutir a questão do fundo de greve. Já vou antecipando aqui. O que é a questão do fundo de greve? A executiva tem um valor, que eu não sei quanto é ainda, né, o valor do fundo de greve. Esse valor fica guardado para utilizar 3 milhões, em questões emergenciais. Oi? Como é que é? Se eu não estiver enganado, acho que está em 3 milhões, mais ou menos. É mais ou menos isso, né? Eu não sei o valor certinho. Mas, então, o que acontece? Nós vamos ter esse ato no Rio, que a gente está aqui pensando em levar a pessoa dos núcleos também, fazer um ato bem forte a respeito dessa questão toda aí do estatuto, né? E também aproveitar e colocar a questão da reforma administrativa. E nós vamos ter também em Brasília, no dia 28 ou 29 de outubro, um ato de todos os servidores públicos lá em Brasília. Então, assim, esse fundo de greve, então a gente vai ter que levar caravana, né, para Brasília. E tem núcleo, a nosso núcleo aqui, ainda não tenho a visão, mas parece que o núcleo tem uma situação razoável, mas muitos núcleos não têm, né? Então, assim, a gente precisa do fundo de greve para poder socializar essa questão da viagem a Brasília, porque vai ser e é um momento de muita importância, porque a questão da reforma administrativa, ela é gravíssima. A gente já tem visto aí a executiva, o Paulinho, né, que é da executiva, ele tem um trabalho maravilhoso. Eu até coloquei, não sei se foi ontem ou anteontem, nos grupos aí, a questão que eles falam, mais uma live dele lá, sobre a questão da reforma administrativa. Depois eu até peço a Jaqueline, eu coloquei no MG, movimento, colocar também nos aposentados lá, porque é importante as pessoas se inteirarem disso tudo, né, para ficar... E é muito detalhe, eu ouvi tudo, é muito detalhe, então até a gente depois até tem que pontuar, né, algumas questões. Essa questão de estabilidade, tem muita questão em relação a isso. Então, assim, resumindo, para não alongar muito, então nós temos essa questão dia 28 em Brasília, temos essa questão também dia 21 lá no Rio, né, que a gente vai levar pessoal do núcleo. Agora, para isso, é importante, na DN agora vai ser discutido também essa questão do fundo de greve, né, a gente tem que discutir no DN, porque a gente não pode simplesmente, a executiva, lançar a mão disso assim, sem ouvir as bases, óbvio, né? Então, a DN, no dia 4, de 9 às 16 horas, vai discutir também a questão do estatuto, a questão desse fundo de greve. E a gente aqui, eu até sugiro, Gabriel e a todos que estão nos ouvindo, se for de consenso, a gente já tire aqui um posicionamento, né, vai ser discutido, tá, gente? Não é que a gente vai tirar o posicionamento e vai acontecer. A gente já tira um posicionamento nessa Assembleia da utilização do fundo de greve, é o posicionamento da Assembleia que a gente concorda para utilizar para essas questões aí, que é a questão do ato, né, e essa questão do ato no Rio e a questão lá em Brasília, 28 ou 29, porque senão não tem questão. E é um momento que a gente precisa, esse dinheiro é para isso, é para utilizar nesse momento que a gente está passando um momento muito grave. A questão da reforma é gravíssima, aquele Zé Trovão lá que não sabe nada de questão administrativa, que me parece que é o relator da reforma, ele faz parte disso, né? Então, assim, e outra coisa que é muito grave, eu acho um absurdo, porque essa reforma, eles tiram os militares e o judiciário. Eles não fazem parte da reforma, né, como um todo. Então, assim, é uma questão muito grave, né, gente? Sempre é o executivo que paga o preço, né, dessa questão toda, e o executivo é que tem os salários em relação ao judiciário e aos militares menor, né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. Então, eu queria deixar esse ponto aí para ser aprovado na Assembleia, se acharem que deve, né? Para a gente levar para a DN já uma posição do núcleo aqui sobre o fundo de greve, ok? E a ida lá no Rio no dia 21. Beleza, valeu, Elvésio, até pelas notícias, gente.
Sobre a DN, pessoal, essa reunião, né, essa DN extraordinária, ela foi chamada pela urgência, né, tanto por conta do estatuto quanto por conta da reforma administrativa, e vão ser discutidos 3 assuntos, né? A própria reforma administrativa, a própria alteração do estatuto e esse ponto que o Elvésio ele colocou, que é hoje, da forma como está, a gente não consegue, nem a gente, nem a executiva, né, mexer nesse fundo de greve. Esse fundo de greve exclusivamente, ele só pode ser mexido, né, a gente só pode mexer nele exclusivamente quando a gente está numa situação de greve, quando as assembleias aprovaram a greve e tudo, e a gente paralisa o serviço. Só que já tem um tempo, alguns colegas, né, eles apontam, né, que algumas ações, como, por exemplo, participação em atos, até mesmo questões simples, né, como um lobby com os ministérios e até Brasília fazer um lobby para tentar barrar o estatuto, esse tipo de coisa fica travado e a gente, às vezes, dá número, né, e, por exemplo, nesse ato que vai ter dia 21, que Fatinha colocou aqui no chat, para um ato, assim, às vezes, na frente lá da presidência, para mostrar que a gente é contra o estatuto. Então, às vezes fica inviabilizado porque que muitos núcleos, né, não tem condição de levar uma pessoa. A gente aqui, acho que por conta até de localização geográfica, a gente, na pior das hipóteses, ainda consegue se deslocar de ônibus para o Rio, de ônibus para Brasília, mas às vezes colegas que estão lá na Bahia, que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão às vezes até mesmo em Brasília, Goiânia, não conseguem ir para o Rio de Janeiro. Então a ideia seria utilizar a ideia proposta, né, que vai ser discutida na DN, vai ser se pode ou não utilizar se poderia ou não, né, utilizar esse fundo de greve para esse tipo de evento. Então e por mais assim que eu seja favorável, né, eu entendo o outro lado também, que eles apontam, não, mas poderia, né, a gente poderia perder o controle e todo o ato passar a ter uma maior participação e quando a gente precisar, né, entrar numa situação de greve, a gente não ter recurso. Então, eu até entendo também as duas justificativas, né, elas são coerentes e a ideia dessa DN, né, dessa reunião, vai ser justamente para a gente poder debater sobre isso. Daí, Elvésio, e até surgir um encaminhamento, a gente pode colocar no mesmo forms que a gente coloca a chamada, né? Às vezes a gente pode elaborar um texto sobre isso que a gente falou, sobre o fundo de greve, sobre qual é a proposta, né, de utilização para esse tipo de ato, e a gente coloca junto na votação, para saber se o pessoal topa ou não. E aproveitando, né, gente, essa DN, ela vai ser virtual, ela vai ocorrer no dia 4, no sábado, de 9 às 4 horas. O nosso núcleo tem direito a indicar 4 delegados e um observador. A gente já tem o Elvésio, o Pedro, a Fatinha, que topariam ir como delegados, né, participar dessa DN como delegados, e o Joelson, que toparia ir como observador. Daí, gente, a gente até abre aqui para ver se alguém mais gostaria de participar como delegado, porque porque aí a gente, todo mundo que tiver interesse, né, avisa que a gente vê, né, se tiver mais gente, a gente coloca em votação quem é que vai representar. Mas só para falar que hoje, né, a gente não, se a gente tivesse decidido hoje, a gente não teria preenchido tudo, né? Então ainda tem espaço para as pessoas participar. Fatinha colocando aqui no chat, gente, para tirar para esse momento do ato da sede e da ida em Brasília. Para o nosso núcleo, eu acho que é tranquila a participação, Fatinha, independentemente da gente
do resultado da DN, né? Se poderia ou não usar o fundo, porque aí Verinha que poderia falar melhor, mas acho que a gente tem condição de participar, tanto financeiras, né? Tanto no de Brasília quanto no do Rio de Janeiro. Mas a ideia que o Elvésio falou é que nessa DN vai ser discutido se a gente pode ou não, poderia ou não, né, utilizar, mudar a regra, né, para utilizar o fundo de greve até para esse tipo de participação. E daí, Elvésio, a gente pode até colocar em discussão também se teria até uma solução parcial. Por exemplo, utilizar até um percentual do fundo de greve, e eu acho que talvez é isso que os colegas da executiva vão sugerir, um percentual, assegurar um percentual mínimo, né, no fundo de greve para greve, e o restante poder utilizar para esse tipo de evento. Eu acho que seria até uma solução que atenderia as duas partes, mas assim, é mero achismo meu também. Acho que na DN eu não vou poder participar. Ô, Gabriel, tá. Gabriel, só um instantinho. Eu acho, então, a sugestão minha, então, eu até, porque eu penso, então, o seguinte, a gente deixa, não vamos, assim, sugestão, votar essa questão aqui, não, e a gente deixa, então, para discutir na DN, eu acho melhor, porque, só desligar, porque deixa então para a DN, né? Eu acho que se a gente, de repente, não tem como tirar isso aqui agora, desculpa. O Elvésio, eu acho que o seu som tá meio que picando. Não, desculpa, é porque estou tendo uma ligação aqui, mas eu já desliguei. Deu agora? Está ouvindo? Deu, agora tá bom. Alô? Ah, tá, é porque eu Estamos estava escutando, Elvésio. Então, acho que, assim, não, tranquilo. Então, assim, eu acho que então deixa para a gente discutir na DN, né? Não acho que não tire nada por enquanto, então, aqui. Melhor. Deixa para discutir Não, isso na DN, beleza. a questão do fundo de greve. Tá? Melhor, né? Porque senão vai complicar. Pode ser? Mas aí, pode sim. Mas aí, gente, Então, a tranquilo. DN é exatamente deve ser exatamente para isso. Lógico que eles vão falar da reforma também, dos informes. Alguns colegas, né, o Paulo e outros colegas lá, eles estão acompanhando, estão tendo um acompanhamento assim quase que diário, né, da reforma. Às vezes, né, a gente mesmo, eu mesmo não consigo acompanhar todo dia. Mas o Guilherme agora. Ô, Guilherme, pode falar. Eu me candidato aí como delegado aí nessa DN, que vai ser toda virtual no dia 4 de outubro, para completar a chapa aí da delegação de Minas Gerais. Show de bola. Pessoal, alguém mais tem interesse em participar? Porque se tiver aqui, a gente tem os 4 delegados e o observador. Se alguém quiser participar, se alguém tiver interesse, né, a gente coloca aí, possivelmente a gente marca uma outra assembleia para votação e tudo. Se não tiver, gente, a gente pode até sugerir colocar no Forms, né, da chamada se aprova essa delegação. Que aí tem essa formalidade, né, a gente tem uma delegação que criou, tem que ser aprovada em assembleia. Então, se ninguém tiver interesse em participar, né, a gente pode já colocar no Forms. Daí, Guilherme e Jaque, né, o Guilherme do núcleo, né, e já que se puder incluir, se puder, assim, já ficar preparado, né, se não tiver ninguém, para já colocar, assim, se aprova a delegação de Minas, o Elvésio, a Fatinha, o Guilherme, o Pedro e o Joelson de observador, e aí a gente já queima essa etapa e já manda lá para a Executiva Nacional. Alguém está... Ok. Ô, Gabriel, só te interromper um pouquinho. Eu vou precisar sair agora, que eu estou indo viajar, e minha mãe já está ali tensa ali. Aí qualquer coisa, tá? Eu depois precisar votar alguma coisa, eu voto depois, então, tá? Mas eu acho que fechamos a Não, questão beleza. da DN, né? Já fechamos, tá bom?
Tá tranquilo? Aí, tá tranquilo, Elvésio. Aí a gente, pode falar. aí quando você tiver, depois que você chegar e tudo, você só abre o Forms para votar. A gente deve deixar ele aberto Não, assim para tranquilo. até mais tarde para dar E tempo. para Você... assinar também ali, tá, joia. É, Aqui, deixa eu falar beleza. outra coisa. A questão do ato, nós vamos trabalhar os aposentados, viu? Para o pessoal ir, porque acho que é muito importante, tá bom? Pode deixar. E reforçando a sua atuação da Frida, da Fatinha, o pessoal todo vai ser Sim. crucial, porque a gente tem um núcleo que a maioria é Não, com aposentado. certeza. Então, ainda que não seja do núcleo, Tranquilo. filiado, tudo, se eles puderem comparecer, o pessoal do DAP, tudo, puder comparecer em peso, porque, igual a Fatinha colocou aqui no Sim. chat, gente, é uma hora assim, crucial mesmo. A gente vai precisar de vocês assim, mais que nunca. Tá certo. Então, pessoal, todo mundo aqui, a princípio, de acordo, gente, com os quatro delegados e com o nosso observador? Porque aí, se tiver, gente, a gente vai colocar eles no Forms para a gente poder... Clara, pode falar, minha cara. Clara, você levantou a mão? Acho que foi sem querer, né? Qualquer coisa pode colocar no chat também, que a gente tá escutando. Desculpa, era só bom dia a todos, era só para dizer que eu estou de acordo. Beleza, ok. Então, gente, a gente coloca no Forms, daí Jaque e Guilherme, se puder colocar no Forms, e aí a gente tem essa delegação fechada aqui, e reforçando, gente, no dia que aí a gente já passa esse encaminhamento final, né? A gente vai para a lista de presença e a votação se aprova ou não essa chapa, assim, essa delegação nossa, que aí essa aprovação é necessária para a gente encaminhar para a executiva, né? Que não pode ser algo informal, tem que ter a votação de aprovação. E daí, gente, reforçar para todo mundo que estiver aqui, falem com os colegas da importância do dia 1º de outubro, né, quarta-feira, às 11 horas da manhã, a gente está lá na porta da superintendência para fazer esse ato contra essa alteração do estatuto. Vai ser um ato especificamente contra a alteração do estatuto. Já avisamos, né, a superintendência que a gente vai realizar esse ato. Daí a gente sabe que os colegas do interior é complicado deles irem, né, mas as agências aqui de Belo Horizonte, de Contagem, das proximidades, vamos comparecer em peso. Vai ser assim, 1 horinha do dia, sai 10h30, sai, aparece lá, participa do nosso ato, já sai para o almoço, então não vai impactar tanto nas atividades laborais, mas vai ser muito importante para a gente fazer esse número, para a gente ter, né, esse impacto, que aí a gente grava, manda foto, print, pede para os colegas da Executiva Nacional para divulgar também, para circular no IBGE todo, e se o nosso ato for bem sucedido, gente, com certeza a gente vai influenciar outros núcleos a fazer a mesma coisa, e fazer pressão em cima da direção para abortar esse processo de alteração estatutária e recomeçar do zero da forma correta também, envolvendo a área técnica responsável e por aí vai. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Pedro, pode falar, cara. Bom dia a todos, né? Eu acho que a gente queria ver a possibilidade de a gente aproveitar a segunda-feira e a terça para tentar ir presencialmente nas agências de Belo Horizonte, para ver se a gente consegue fazer um melhor convencimento, né, do pessoal para ir e reforçar também a importância, né? Aí eu queria ver a possibilidade de a gente tentar destacar uma pessoa ou sei lá, duas, assim, realmente uma equipe para fazer essa mobilização presencial, né, nas agências de Belo Horizonte
se fosse possível, seria bom também na região metropolitana, mas por causa da distância já é um pouco mais complicado. E uma outra coisa também, a gente elaborar um panfleto físico, né, para distribuir mesmo no dia do ato, na quarta-feira, com as denúncias, né, as principais denúncias e um encaminhamento do núcleo para mobilizar mesmo, né, para trazer assim mais um elemento para o pessoal ver, o pessoal pegar, realmente tirar fotos também, para divulgar mesmo, para colocar em pauta, né, toda essa situação que a gente tem vivido. Não, ótima sugestão, Pedro. Eu vou fazer o seguinte. Eu não, o Joelson está na BH Norte. Eu acho que ele pode fazer essa força aí para a gente. No Acaiaca, o Pedro, você mora em BH ou Pedro Leopoldo? Eu moro em BH, próximo da região norte, mas eu posso ver não, a disponibilidade para tentar ir em alguma, se possível. Eu posso olhar não, isso. que se você conseguir no Acaiaca, são 3 agências mais o índice de preços lá, e o Luizão pode dar essa força para você lá também, que ele também está por dentro e tudo. O panfleto eu posso criar um online, né? Porque o online não tem custo. Eu só não sei se a gente vai conseguir imprimir. A Iverinha chegou aqui na reunião, ela pode até esclarecer. Eu acho que a gente está sem acesso às contas do núcleo, por conta desse período de transição, né? Entre a gente ainda não tomou posse, né, na nova chapa, então a gente está sem acesso às contas. Então eu acho que talvez a gente não consiga imprimir, por conta dessa limitação mesmo. Mas fazer o panfleto eu faço esse fim de semana, mando lá no nosso grupo para sugestão, né? Não, altera, coloca assim, tal. E com a BH e BH Noroeste, eu dou uma ligada pro pessoal de lá, tento fazer um lobby positivo, né? Com contagem também, que aí pelo menos para a gente conseguir dar número, né? Fazer um ato bem bonito lá na quarta-feira. Deixa eu ver. Ô, Verinha, você entrou na reunião agora, Verinha. A gente está sem acesso às contas, né? A Fátima até colocou, gente. Colocou, vai ser um online, já funciona bem para a gente distribuir e tudo. Mas eu vou ver também depois com o Jaque, com o Guilherme, com o Verinha, Pedro, para ver se a gente consegue. Aí e até ver, né, como é que a gente faz com faixa também, faixa, cartaz. Cartaz, assim, na pior das hipóteses, a gente mesmo faz, compra umas cartolinas, escreve lá e tudo. Mas vai ser importante. Aí gente, aí Pedro, segunda-feira a gente pode contar com você, cara? Para ir nas agências de BH? Não, na verdade, só não como é que fala? Só no Acaiaca, porque o Acaiaca são 3 agências lá, BH Centro-Sul, BH Oeste e Centro-Sul, BH Oeste e BH Leste. E tem ainda o índice de preço que fica lá. E aí qualquer coisa, eu mesmo troco uma ideia com o Arley e falo, Arley, ele vai dar um pulinho lá só para assuntos sindicais. Eu converso com ele também. Isso aí é bem tranquilo. Mas aí, gente, aí, assim, coisa assim, só na parte da manhã mesmo, que eu já dou um toque no Luizão também, você está indo lá, para conscientizar, para chamar para o ato e tudo. E ele lá com certeza vai te dar uma força também. Pessoal, mais alguém, gente? Beleza, gente? Então é isso. Reforçando, gente, quarta-feira às 11 horas o ato. Para o pessoal, até vi que o Vitor, nosso colega aqui de patrocínio, ele mandou aqui a mensagem aqui no chat. Quem não puder vir, gente, mande good vibes para a gente, que a gente vai precisar mesmo.
E a gente, para quem tiver, né, quem tiver próximo aqui, na quarta-feira, às 11 horas, a gente encontra para o nosso ato. Beleza, gente? Um abraço a todos, então. Aí, Guilherme e Jaque, aí no form, se puder colocar, se aprova a nossa delegação de delegado Elvésio, Fatinha, Guilherme e Pedro, e Joelson de observador. Então é isso aí, gente. Um abraço aí. Bom fim de semana a todos. Até a próxima aí.